Ainda nessa série de vídeos sobre temperamento e sobre personalidade, é muito importante, depois de conhecer as 4 classificações mais comuns, né, aquelas que houve um certo consenso entre os teóricos, entre os diversos teóricos, que é o temperamento colérico, o temperamento fleumático, o temperamento melancólico e o temperamento sanguíneo. É importante nós esclarecermos que sobre este tema existe um enfoque teórico de diferentes autores sobre suas definições e dimensões. E o estudo das diferenças individuais, ele sempre despertou interesse entre teóricos, entre pesquisadores e entre leigos também, porque nós também temos muita curiosidade de entender alguma dessas características. Já desde a Grécia Antiga, Hipócrates, por exemplo, século 4 e 5 a.C., pai da medicina, desenvolveu a teoria dos humores corporais para explicar os estados de saúde e de doença. Em sua dissertação intitulada On the Nature Man, deduz dos 4 elementos, por exemplo, primários do seu universo: terra, água, terra, ar, fogo e água, né? 4 qualidades: calor, frio, úmido e seco, aos quais foram relacionados, por exemplo, a 4 humores corporais, né? Ele chamava esses humores corporais de sangue, fleuma, bile branca e bile negra. O equilíbrio, então, adequado, segundo o próprio Hipócrates, por exemplo, ele traria o que a gente chama de uma saúde, né? Ele determinaria a saúde, por exemplo, e esse desequilíbrio entre esses humores, por exemplo, causaria doença. Galeno, por exemplo, na história e na teoria de Hipócrates, ele acabou desenvolvendo a primeira tipologia do temperamento descrita aí na sua monografia de Temperamentos, onde ele acabou distinguindo e descreveu 9 temperamentos, 4 temperamentos primários relacionados à dominância de uma das 4 qualidades descritas, por exemplo, por Hipócrates, e 4 temperamentos secundários, também derivados aí desse pareamento entre as qualidades, um temperamento resultado, por exemplo, da mistura estável dessas 4 qualidades, considerado como temperamento ideal. É claro que Galeno traz aí uma noção para a gente desses humores predominantes, 4 temperamentos primários estabelecidos e descritos então por Galeno. Eles são conhecidos entre teóricos e entre leigos, né? Como nós já sinalizamos aí desde o início desse nosso vídeo. Eles acabam sendo nomeados também de acordo, por exemplo, com os humores predominantes no corpo, né? Então, um deles seria o tipo sanguíneo, caracterizado por indivíduos atléticos e vigorosos, nos quais o humor corporal predominante era o sangue, né? Tem o tipo colérico, indivíduos facilmente irritáveis, nos quais predominava, por exemplo, a bile amarela. O tipo melancólico, indivíduos que têm essas características, serem indivíduos mais tristes, melancólicos, que exibiam, por exemplo, o excesso de bile negra. E o tipo fleumático, que são esses indivíduos cronicamente cansados, um pouco mais lentos em seus movimentos e que possuíam excesso de fleuma. É claro que essa tipologia de Kant, por exemplo, né, essa tipologia do temperamento acabou exercendo uma forte influência entre teóricos da Alemanha, Estados Unidos, França, Itália, da Polônia, e acabou postulando desde períodos tão antigos, por exemplo, que as diferenças no comportamento poderiam ser explicadas por simples mecanismos fisiológicos e bioquímicos. O Kant, em 1978, ele acaba publicando na sua obra Anthropology, né, que é a antropologia na qual ele descrevia a sua teoria, por exemplo, do temperamento. E aí Kant considerava que esse construto como um fenômeno psicológico compreendido, por exemplo, de traços psíquicos determinados pela composição de sangue, estaria em si relacionada à facilidade ou dificuldade de coagulação. E isso era uma teoria, uma hipótese, né, antropológica proposta por Kant, e também relacionada à sua temperatura, um pouco essa teoria das temperaturas, que também acabou marcando no futuro algumas noções sobre a noção da temperatura do homem e da mulher, nessa distinção biológica existente entre o homem e a mulher. Então, todo esse conhecimento, toda essa base de conhecimento, esse relato histórico, é para trazer para a gente mais algumas noções, para falar dessa questão de temperamento, o quanto esses temperamentos eles acabam formando e condicionando um pouco da nossa forma de ser, da nossa personalidade, mas trazendo para a gente
o quanto a história contribuiu e o quanto que nós também, analistas, psicanalistas, aprendemos no campo do saber interdisciplinar, bebemos de outras fontes de saber, como Freud fez em O Mal-Estar na Civilização, Totem e Tabu, buscando nas bases da sociologia, da antropologia, outras fontes para a construção da própria psicanálise enquanto teoria, enquanto clínica, e nos ajudar a entender esses males que assolam o indivíduo, o sujeito, o nosso inconsciente, enfim. De todas essas mensagens, o mais importante é que a gente entenda o lugar e a importância de conhecer minimamente, de estudar um pouco e estarmos mais preparados, melhor preparados para a clínica, para o trabalho clínico e para seguir aprendendo, seguir nos aprofundando dia a dia, porque o nosso ofício, né, o ofício do psicanalista, ele requer essa dedicação, esse estudo permanente, porque nós sempre estamos em busca de mais conhecimento, de mais informações que possam ser úteis não só na construção de novos casos clínicos, para a transmissão do saber psicanalítico, mas também para a escuta e para a proposta terapêutica dentro da clínica psicanalítica. É isso.